Chegamos à aula de número 5 do nosso módulo, do nosso curso Ministérios Eclesiásticos. Eu espero que você esteja empolgado, alegre, feliz, porque é assim que eu me sinto. Toda vez que eu aprendo uma coisa nova, eu me sinto empolgado, eu me sinto alegre, eu me sinto feliz por estar adquirindo um novo conhecimento. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Efésios 4:11 fala dos 5 dons ministeriais. Eu acho que você já viu uma analogia de uma mão falando dos 5 dedos, né? Polegar, ou melhor, o polegar é que eu tô olhando para a câmera e eu tô com a mão invertida. O polegar, o indicador, o dedo do meio ali, o dedo maior, o anelar e o dedo mínimo. Essa analogia dos dedos da mão, elas falam dos 5 dons ministeriais. O primeiro dedo é o dedo polegar, é o dedo que nós damos o joinha, é o dedo único dos 5, deixa eu colocar aqui mais pertinho da câmera, é o único dos 5 que consegue tocar nos outros. Polegar é aquele que consegue tocar em todos os outros dedos, em todos os outros 4. O polegar, ele é representado pelo dom do apostolado, que se relaciona com todos os demais dons. O apóstolo, lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, o texto motivador: os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, os sinais, prodígios e maravilhas. Existem pessoas que acreditam que o dom ministerial do apóstolo cessou e que os 12, aqueles que caminharam com Cristo, foram os últimos, as últimas pessoas que tiveram o dom do apostolado. Nessa aula, eu quero mostrar um novo prisma para você e dizer que ainda existem apóstolos nos dias atuais. Não como os 12, mas ainda existem apóstolos, existem pessoas que são desbravadores. Porque, na realidade, a definição desse dom é que ele é liberado sobre alguns membros do corpo de Cristo para os capacitar a exercer uma liderança espiritual sobre várias igrejas, de forma que são reconhecidos por ela. Quem seria o apóstolo hoje? O apóstolo hoje seria um desbravador, seria um líder que consegue se comunicar com outras igrejas, ainda que não sejam igrejas do seu próprio campo, da sua própria instituição, da sua própria placa, denominação, mas uma pessoa reconhecida para ser um treinador, para ser um discipulador, para ser talvez um pastor de pastores. Nós temos várias referências no Novo Testamento sobre o apostolado. 1 aos Coríntios 12, 28, Efésios 4:11, que eu acabei de ler, 1 aos Coríntios 15, do 5 ao 7, são referências que vão embasar a nossa fé de que os apóstolos continuam existindo,
de que o dom do apostolado não foi extinto. Eu sei que para alguns teólogos esse dom já não existe mais. Mas se não existe mais, por que Efésios 5:11 falaria sobre apóstolos, doutores, mestres, pastores, evangelistas, profetas? Por que esse dedo polegar, que consegue se relacionar com os outros dedos, estaria citado em Efésios 4:11? O exercício do dom do apostolado é a fundação de igrejas. O apóstolo é aquele que chega para desbravar, para inaugurar, para abrir uma nova igreja. Paulo, ele tinha essa função. Paulo, ele ia para Éfeso, estruturava a igreja, colocava um pastor ali responsável e partia para Filipos. Fazia o mesmo trabalho, desbravava, inaugurava a igreja em Filipos, colocava um responsável ali, um pastor, um presbítero, e ia para Corinto. E dessa forma Paulo foi um dos maiores apóstolos da igreja cristã, um dos grandes desbravadores da igreja, porque ele consegue inaugurar inúmeras igrejas no Novo Testamento. Uma outra função do apóstolo é a cobertura espiritual. Eu sei que também é um tema polêmico, nem todo mundo acredita em cobertura espiritual, em uma pessoa, um ser humano que pode fazer essa cobertura espiritual, mas eu vejo mais pelo lado do discipulado, eu vejo mais pelo lado de pessoas que nós podemos confiar, podemos pedir orações, podemos pedir conselhos. Eu vejo pelo lado da mentoria. Cobertura espiritual, para mim, seriam mentores que Deus estabeleceu aqui na terra para que nós pudéssemos andar juntos, para que nós pudéssemos crescer como Igreja de Jesus. Os apóstolos originais, eles têm uma relevância para sempre na história da igreja cristã, mas existe, ou melhor, existiam outros apóstolos, como diz o texto de 1 Coríntios 15, 5 e 7, que fala de outros apóstolos além de Pedro, além de Paulo, além de Bartolomeu, de Tiago. Existem outros apóstolos que não são citados na galeria dos 12. A tarefa de um apóstolo vai além da igreja local, porque a tarefa da igreja local é a tarefa de um pastor. Ele é um pacificador, ele é um ótimo conselheiro. Um apóstolo tem uma visão bem mais ampliada do que os seus líderes. O dom do apostolado aparece combinado com outros dons do crescimento numérico, e a igreja é evidenciada no seu ministério. Então ele se relaciona, sendo o polegar, com o indicador, com o anelar, com o dedo médio, com o dedo mínimo. Ele é um dom que Deus deu para liderança, para desbravar, para fundamentar a igreja. Agora, assim como os outros dons ministeriais, existem alguns perigos que rondam o apostolado. O primeiro perigo é lembrar que não são super-heróis, super-crentes, capazes de resolver toda e qualquer situação e que dependem da orientação do Espírito Santo na solução dos problemas. Às vezes, um apóstolo, ele crê que é um super-herói. Às vezes, um apóstolo, ele crê que é um super-crente e que ele pode resolver todas as demandas e que ele pode andar sozinho. Não. Nenhum dos 5 ministérios podem andar sozinhos. O ideal seria que a igreja tivesse em operação os 5 ministérios, tanto o pastor,
como mestre, como evangelista, como apóstolo, como também o profeta. Então, para mim, o apostolado nos dias de hoje é aquele desbravador, é aquele que chega na frente e é aquele que muitas vezes vai fundamentar, vai inaugurar uma nova igreja. Na próxima aula, nós veremos o dom do profeta. Eu espero você comigo aqui.